Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde com o Ernesto Abercor e os seus convidados. Se a sua empresa está precisando de um software de gestão empresarial com ERP de qualidade, completo, robusto, que atenda todas as necessidades do mercado, procura lá erpflex.com.br. ERPFlex é o software em que está depositada toda a trajetória do Ernesto. É o software do Ernesto, com mais de 55 anos de experiência. Para todos os segmentos, para qualquer tamanho de empresa. Para obter mais informações, erpflex.com.br. E no programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o André Litt. Ele é CEO da Healthplace Brasil. E o tema, o futuro é das pessoas saudáveis. Vai falar também sobre tecnologia, o futuro do trabalho e muito sobre qualidade de vida. Acompanhe agora. Hoje nós estamos aqui com um amigo chamado André Litt, que vai nos falar um pouco sobre inteligência artificial e de toda a evolução que nós estamos tendo na tecnologia nos dias de hoje. Então, se apresenta, fala um pouco do que você já fez, vai fazer. Muito obrigado por estar aqui, é uma satisfação. Eu sou consultor há 40 anos, atuo em áreas de planejamento estratégico, organização, processos durante muito tempo. Atuei também durante um período como executivo de uma empresa e recentemente voltei para a consultoria. E estou me envolvendo muito fortemente com uma grande tendência que está acontecendo no mundo hoje, que envolve a saúde e bem-estar dos trabalhadores para trazer produtividade para o negócio. É uma área apaixonante, é uma área que eu sempre aprendi a respeitar bastante, porque todos os projetos que eu participei na minha vida sempre tiveram um determinado nível de resultado, mas os melhores projetos tinham excelentes pessoas, mesmo os projetos que tinham problemas. Então, aprendi que pessoas são muito importantes para qualquer desenvolvimento do negócio, e hoje estamos num momento onde há a necessidade dos executivos, das organizações, repensarem como que estão gerenciando as pessoas, e essa é a oportunidade que eu estou me dedicando diretamente aqui no Brasil, nessa empresa chamada Healthplace to Work. E gerenciar pessoas realmente não é fácil, porque o comportamento da pessoa depende muito dos incentivos que ela recebe, da vontade que ela tem de fazer aquilo que é o seu trabalho e, com isso, colaborar com a empresa. Mas vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. Vamos lá. Como é que você está vendo todo esse movimento? Está se falando que ela vai realmente mudar tudo que a gente vivencia? Será que vai ser assim tão forte o impacto dela na vida das pessoas? Olha, se a gente recordar as últimas mudanças que aconteceram no mundo com tecnologia, né? Pega a tecnologia, pega uma internet, por exemplo, uma internet junto com o celular. Você pegar nos anos 2000, mais ou menos, quando isso estava começando, eu tive a oportunidade de participar em uma reunião global com gente conhecida, com grande conhecimento, a gente discutindo quais são as grandes convergências na época, porque teve muita convergência, e o impacto dessa tecnologia, o que ia acontecer. E olhando hoje, 25 anos depois, eu tenho quase certeza que a gente olhou nem um terço do que a gente usa hoje, né? Então, eu imagino que toda essa oportunidade que nós temos com tecnologias vão continuar trazendo muitos benefícios, porque o ser humano ele é muito criativo. Só que a base tem que ser o ser humano, né? O ser humano ele é o grande criador dessas coisas, né? Não é alguém que vem, desenha e implemente uma coisa. E a inteligência artificial dá a oportunidade para que as pessoas possam criar. Exato. Quer dizer, as pessoas vão criar, mas as outras pessoas vão usar, né, essa inteligência. E isso vai afetar principalmente os empregos. Quer dizer, em quais empregos é que a IA vai realmente ter uma influência maior, que vai afetar mais o cotidiano, aquilo que ela faz até hoje e que vai mudar radicalmente?
Se a gente parar para refletir, nós temos uma série de atividades, se pegar as atividades de serviços principalmente, e a gente refletir as atividades que nós, eu e você, fazemos durante o dia, tem muitas delas que são repetitivas, muitas, né? Mas, não, eu estou olhando uma planilha, eu estou olhando um sistema, pegando uma informação, eu estou fazendo uma série de atividades. Essas atividades que não estão estruturadas através de sistemas, poderão estar estruturadas através de aplicações que se utilizam de inteligência artificial, através de ferramentas. Portanto, muitas das nossas atividades na área de serviços, aqui eu tenho quase uma certeza absoluta, serão impactados, fazendo com que a gente tenha que vá ter muito mais tempo disponível para realmente pensar e tomar decisões. E aqui nós temos a principal mudança comparado com todas as tecnologias que nós tivemos até hoje. As tecnologias que vieram, se pegar os anos 90, nos anos 90 foi muito focado em processos, as automações de processos, os RPs sendo implementados nos sistemas. Depois, com a internet, veio uma série de relações com o mercado, comunicação, e aí realmente teve uma ampliação muito grande. Mas, na verdade, são atividades operacionais, né? Mesmo uma comunicação, se a gente usa hoje instrumentos de comunicação mais simples, de uma forma muito mais simples, mas isso é porque a ferramenta melhorou a forma, mas a comunicação permanece entre pessoas, tá certo? A inteligência artificial ela vem num outro estágio, porque ela tem a possibilidade de consolidar informações, ela consegue preparar informações para que a gente continue no nosso processo a partir desse ponto, onde nós humanos estaremos sendo muito mais exigidos mentalmente do que somos hoje. Hoje a gente faz atividades repetitivas, amanhã não necessariamente será tanto assim. Mas, por exemplo, o empresário ele precisa tomar decisões, ou mesmo os colaboradores de uma empresa precisam tomar decisões. Então, por exemplo, a definição de um preço de venda, ou a definição se eu vou demitir ou não uma determinada pessoa, então a definição se eu devo ou não fazer marketing de um determinado produto, ou então o que eu devo fazer para aumentar o lucro da minha empresa. Será que a inteligência artificial vai dar uma resposta adequada a esse tipo de pergunta que exige, assim, uma resposta que eu diria até que depende um pouco da opinião, né, de quem está dando? Sim, sim. Muitas vezes a gente, apesar de todas as informações, tomamos as nossas opiniões e aí sistema, não tem sistema, inteligência artificial, eu tomo a minha decisão porque eu acho que deve ser para lá. Então isso é o perfil do executivo. Mas eu vou usar um exemplo, um período razoável na minha vida, 5 anos eu trabalhei com vendas. Vendas, você precisa vendeu ou não vendeu. É muito fácil, tá certo? E aí você tem o preço de venda ou não tem o preço de venda. Também isso é muito fácil de ver, preço médio, produto, etc. À medida que você mergulha na produtividade de vendas, você precisa de indicadores. E eu, durante esse período, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar indicadores. Ok? Tá. Para criar indicadores, o que você faz? Você começa a transferir aquele monstro de bases de dados monstruosas, coloca em umas coitadas de umas planilhas eletrônicas que tem que digerir aquela maçaroca de dados e começa a testar indicadores que demonstrem a real produtividade do vendedor. Concorda comigo? Concordo. Ok, eu fiz isso. E eu cheguei em um primeiro exercício em 69 indicadores e com o tempo a gente foi identificando quais eram os 20 ou 15 ou 12 indicadores que assim, você olha, você vê. Esse vendedor vende bem, esse vendedor nessa região está assim assado. O que ajuda a tomada de decisão, ok? Ok, agora pensa com inteligência artificial. Pega essa mesma maçaroca de dados, pega quais são os melhores indicadores que eu posso medir o meu vendedor. E tem uma conversa com uma ferramenta que pode, de repente, analisando os dados e analisando a correlação de comportamento de dados e trazer sugestões de indicadores. Eu, com certeza, teria feito esse trabalho num período muito mais curto e teria as informações para poder tomar as decisões adequadas. E mais, né? Não era eu que estava tomando as decisões. O muito importante é o vendedor saber tomar as decisões na hora que ele está fazendo uma venda. Então,
todas essas atividades de suporte às atividades, mesmo que sejam operacionais ou de gestão, vão ter ferramentas que estarão muito melhor elaboradas, né? Você sabe bem que olhar a correlação de dados para ver a melhor correlação para ver, hoje é feeling, muito feeling. Eu digo que essa lição que eu falei para você dos 12 indicadores principais não foi uma coisa imediata, simples. Foi olhando, vendo e vendo o comportamento do negócio. Quando aquele indicador estava a partir desse ponto, o EBITDA estava com aquele tanto. E você começa a fazer, como ser humano, uma correlação. Sistemas com inteligência artificial terão condição, bem utilizados, de fazer essas correlações com muito maior facilidade do que nós. Agora, você poderia citar, assim, alguns indicadores, por exemplo, para analisar o setor de vendas de uma empresa? Uhum. Quais seriam, assim, as vendas em relação à concorrência, ou as vendas em relação ao tempo, quanto é que foi o percentual? Em relação à concorrência, desculpa, mas em relação à concorrência você está muito em cima do preço. Você tem que olhar para dentro de casa e ver a sua produtividade e as suas margens. O segredo não está no preço, está nas margens. Para qualquer bom vendedor, tem que se entender isso daqui. Então, para você olhar as margens, você tem que ver aonde que estão os seus maiores custos. No caso, eu tinha representantes de vendas. Então, eu precisava enxergar por venda realizada, por produto realizado, qual era a relação que eu tinha entre a remuneração que ele estava tendo e a remuneração que a empresa estava tendo. Obviamente, é uma bagunça, você imagina. Você pega um mix com 400 produtos, que é o que a gente tinha, você tem 300 vendedores, você já sai multiplicando esses números, versus 7 mil clientes, você vê a quantidade de variação de preço. Ok. Mas eu tinha um indicador que mostrava a relação entre o quanto que estava custando aquela venda e o quanto que a empresa estava ganhando com aquela venda. Por venda, por produto, e eu consegui analisar isso daqui. Um trabalho que demorou 1 ano, com certeza, com muito esforço, mergulhando nos dados. Então, esse indicador me mostrou, e eu consegui essa relação. Eu conseguia conversar com as pessoas. Olha, você está ganhando 1, eu tenho que ganhar 5. Eu quero que você ganhe 1, mas eu preciso ganhar 5. Se você ganha 1 e eu ganho 1, eu estou perdendo, não preciso fazer conta, estou perdendo dinheiro naquela venda. E isso é uma conversa que você pode ter com o vendedor. Para você chegar nos indicadores adequados, você precisa ter uma excelente análise de informações. E as ferramentas que a gente, antes, né, para trás, olhando para frente, nós tínhamos praticamente planilhas eletrônicas, né? Ótimo, sistemas, base RP, de dados, RP, SQL, a gente pode ter um monte de coisa, mas não deixa de ser sistêmico, né? Pergunta, resposta, search, vai procurando, assim por diante. Não, você tem uma ferramenta que ajuda a analisar. E é uma pergunta bacana, qual é a melhor correlação entre os dados que melhor se correlacionam entre si? Existe algum indicador? Parou para pensar numa pergunta dessa? Sim. É uma excelente conversa para se ter com uma ferramenta. Por exemplo, qual é a influência do gasto de marketing no volume de vendas? Excelente pergunta. Porque esse é um dos problemas das organizações, a relação entre o esforço de marketing e o resultado de vendas. Você precisa investir em marketing, não tem a menor dúvida disso. Mas se você separa essas duas áreas, por exemplo, a tendência, a área de marketing, fazer investimentos para que todo mundo conheça o produto. Mas pode ser que isso não toque no mercado adequado. O vendedor, ele quer que toque no mercado para poder ter a venda dele realizada. E como é que você correlaciona esses esforços de marketing com as vendas realizadas e todos esses comportamentos que estão acontecendo? Existem ferramentas hoje, obviamente, que ajudam isso, mas vai ter mais ferramentas para ajudarem a fazer esse tipo de análise e acelerar o processo de decisão. Mesmo porque depende também, às vezes, de outros fatores, né? Da melhoria da qualidade do produto, ou do serviço. Ou da concorrência. Ou da concorrência. Eu sempre falo que a concorrência é a droga do capitalismo. Gostaríamos de ser monopolistas, seria fácil a vida. Mas, por outro lado, como consumidor, a gente dá graças a Deus que tem as concorrências, porque aí a gente pode escolher o melhor. E você acha que a IA vai afetar os empregos? Quer dizer, o futuro dos empregos, ou essa parte de... que a gente precisa pensar que nós temos uma população que cresce a cada momento
e essa população precisa ter realmente emprego. Então é evidente que quanto maior aumenta o número de empresas, mas isso também é limitado, porque o mercado é limitado, há um risco de a inteligência artificial realmente fazer com que ou se reduza, por exemplo, que é uma coisa que está se pleiteando muito, em vez de ser 5 dias úteis e 2 de fim de semana, que se tenha 4 dias úteis, ou então que se reduza, em vez das 8 às 18, das 9 às 15, às 17. Como é que você vê que a inteligência artificial vai afetar nessa questão do emprego? Emprego propriamente dito. O ponto assim, do que ter, o que fazer. Olha, tem algumas atividades que serão substituídas. Né? Quando se redesenhou os processos lá atrás, ou quando se implantou sistemas lá atrás, com outras ferramentas, com certeza certas atividades foram substituídas e muitas outras foram criadas. Então, aqui eu acho que não é a eliminação ou não eliminação, substituição, vai acontecer, não tem como. Tá. E eu mesmo escrevi no artigo falando que, olha, acabou, eliminou e as pessoas acharam espaço e tem novos empregos. Um ponto importante é que se a gente olhar, você falou da população, a população não está crescendo, cresce na África e na Índia. No resto do mundo não, está começando a parar. E se a gente pensar nos próximos 20 anos, 2040, por exemplo, nós vamos ter uma mão de obra menor. Ao contrário. Na verdade, para as empresas, já é uma mudança de pensamento. Porque as empresas que têm vendas diretamente relacionadas com demanda por pessoas, elas têm que refletir o seu negócio, porque a brincadeira vai mudar. Pensa no Japão. O Japão não cresce há muito tempo. Né? A população não cresce há muito tempo. Olha a crise que o Japão passou durante todo esse tempo. Mas, na verdade, não é necessariamente uma crise. É uma crise, você tem uma expectativa de crescer 20% ao ano, 10% ao ano, que é o que a gente joga dentro dos nossos orçamentos. Isso não vai acontecer mais. Vai acontecer se você criar novos produtos de valor agregado. Se você criar novos produtos de valor agregado, muito provavelmente as atividades operacionais estão sendo automatizadas, estão custando menos, estão tendo produtividade e vai ter espaço para que pessoas façam a parte que traz o valor agregado àquele produto. Essas pessoas podem ter uma remuneração. E esse balanço remuneração-demanda de pessoas pode até diminuir o número de pessoas ou até diminuir o número de horas por semana trabalhadas. Sim, isso pode acontecer. Porque o equilíbrio vai acontecer em cima disso. Na China, inclusive, está acontecendo um fato curioso, né? Quer dizer, com aquela campanha que fizeram, aquela obrigação de só terem um filho cada casal, hoje eles estão querendo que as famílias tenham mais filhos, mas eles não estão tendo êxito nessa direção, porque realmente as pessoas preferem ter um filho para ter uma vida melhor, não ter tantos gastos com os filhos. Exatamente. E com isso a população realmente vai diminuindo, porque o casal são 2 pessoas, morrem os 2 e o resultado dessa operação é um só que veio a mais. Então, corre esse. No Japão isso também está acontecendo, né? Mas essa é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, não tem como não acontecer. Acontece aqui no Brasil, né? É assim. Hoje cresce, o volume de crescimento da população reduziu por vários fatores, entre eles o espaço que a mulher ocupou, eu entendo que é adequado, dentro do mercado de trabalho, dentro da vida das pessoas, e com isso a disponibilidade ou mesmo o desejo de ter família, o tamanho de família, assim por diante. Por outro lado, os custos realmente são muito grandes, então existe cada vez uma consciência melhor de que, olha, se eu quero ter um filho, eu quero dar uma educação para esse filho, eu quero que ele tenha uma vida, e se eu coloco um monte de filhos, porque se eu coloco um monte de filhos no mundo, tem um raciocínio de ter renda a partir desses filhos, que não é o caso da maioria da população. Exatamente. Hoje as pessoas estão querendo ter filhos e que tenham uma vida adequada para esse mundo. E a disponibilidade de serviços que estão ao redor hoje custam para as pessoas, e isso é uma coisa que todo mundo está preocupado, e está preocupado mesmo. Então a China, por uma decisão lá atrás, ela tomou para ter aquela lei do um filho, e hoje está tentando reverter também por causa de problemas de previdência, né? Que esse é um outro problema que a gente não está conversando, não tem a ver com o IA, mas é um problema sério de equilíbrio das contas de todos os governos. Das previdências.
Agora, o futuro será composto por pessoas saudáveis. Isso já também é uma vantagem assim. Mas como isso vai influir também na... Aqui, se você me permitiu, é uma área de paixão minha e eu gostaria de falar também um pouquinho mais. Mas assim, se você olhar hoje, né, se a gente voltar atrás para no ano 2000, né, você tinha no ano 2000 um mundo com duas grandes tendências. A gente falou muito de evolução tecnológica que aconteceu, mas também aconteceu um monte de evolução política, né? Fora que nós temos um problema de crise ambiental, nós temos uma série de outras crises que eu acho que não deixa ninguém tranquilo. Nós vivíamos em 2000 uma certa estabilidade. Os Estados Unidos estava bem financeiramente, o comunismo tinha deixado o mundo, a Rússia estava quietinha no canto dela, a China ainda não é a China de hoje. E nesse período de 25 anos, China absorveu toda a produção industrial do mundo, quer dizer, a principal produção industrial do mundo está na China, uma Rússia nasceu de novo, os Estados Unidos foi atacado por um terrorismo, entrou em guerra, gastou um monte de dinheiro em cima de guerra, que é destruição, não é construção. Então você vê que houve um desarranjo global e isso está gerando muita ansiedade nas pessoas. O movimento que aconteceu com a tecnologia de informação acabou fornecendo para as pessoas um volume enorme de informações. E as pessoas hoje têm um volume muito maior do que tinham há 25 anos atrás. Só que as pessoas não sabem qual é a informação correta. Quando a gente tem muita informação, a gente não tem nenhuma informação. Antigamente a gente tinha pouca informação e procurava nas fontes que a gente acreditava que forneciam as informações. Hoje, a informação está distribuída e as pessoas acabam se fragmentando. Então nós temos hoje um mundo que está fragmentado, né? Tanto que os países estão voltando para um nacionalismo e as pessoas também totalmente fragmentadas. Por isso que a gente começa a ver tanta polarização acontecendo. Então, isso gera uma ansiedade muito grande na população e essa ansiedade, junto com a possibilidade de se expressar, está aparecendo tantas doenças mentais, como a gente está falando, tanto a pressão, a saúde mental está sendo pressionada de uma forma significativa. Por que eu coloquei isso? Essa é a base da partida daqui para amanhã, tá certo? Nós estamos vivendo esse mundo hoje. E essas inseguranças vão continuar e as tecnologias estão se evoluindo, acrescentando novas tecnologias, por exemplo, como a inteligência artificial. Então, as pessoas precisam ter saúde mental para desenvolver o seu trabalho. Isso é óbvio, né? Só que como a gente fazia muito trabalho que era até mais braçal, vamos falar dessa forma, a gente usava o físico da gente, a gente se preocupava menos com a nossa mente. A gente vai ter que se preocupar mais com a nossa mente. O que eu quero dizer com isso? Você tem que aprender a dormir. Essa é uma conversa que eu estou tendo com um monte de empresa. É verdade. Aprender a dormir. Aprender a dormir. Tem muita gente que acha que é normal dormir 5 horas por noite. O teu corpo precisa de mais do que 5 horas por noite. Você precisa ter sono. É um assunto que eu já conhecia por interesse pessoal, eu já mergulhava, já lia a respeito, mas desde que eu entrei dentro do Healthy Place, é um dos assuntos que a gente está conversando. Por quê? Se você não se recupera, você não tem energia suficiente para desempenhar o seu melhor. E você tem que desempenhar o seu melhor. E se você não se recupera numa noite, não se recupera na segunda, na terceira, na quarta você está que nem um bêbado. E você não produz. De fato, você não produz. Ou a sua produção não é no mesmo nível, ou mesmo você não está satisfeito com você mesmo. Então, esse tipo de pressão são coisas que a gente está conversando para as organizações, porque a gente deixa de só olhar o processo, a tecnologia e os investimentos e começa a olhar as pessoas. E isso é uma mudança de gestão. Eu estou falando para você tecnicamente falando, porque a vida inteira eu desenhei organizações, fiz planejamento estratégico, implementei processos, eu fiz mudanças organizacionais. Mas toda essa minha conversa, ela considerava pessoas. Pessoas sempre são muito importantes, mas elas vinham como se fossem convidadas a um processo maior. Agora, as pessoas fazem a diferença. E aí eu tenho pessoas e eu tenho que tirar o melhor potencial delas para elas saírem satisfeitas e a empresa também. É por isso que a gente fala, e o livro Organizações Saudáveis, que você precisa ter pessoas saudáveis para ter uma organização saudável. O que é óbvio, né? Se eu não tenho pessoas saudáveis numa organização, a organização não vai funcionar direito.
É natural. Mas se a organização não funciona direito, é difícil as pessoas funcionarem bem naquela organização também. E no mundo de hoje, o vínculo das pessoas, no nosso tempo, a gente era orgulhoso de trabalhar para uma empresa, não é? Eu com certeza, nos meus projetos, eu fiz projeto com essa empresa, orgulhoso, né? As pessoas hoje trabalham. E o vínculo delas é um pouco maior, elas estão muito mais preocupadas com tudo que está, por esse volume de informações, por essa fragmentação, elas estão muito preocupadas com o que está acontecendo com o mundo. E se essa empresa não está bacana, tchau, eu vou para a próxima. E às vezes, você, gestor que está em cima daquele projeto, você perdeu aquela pessoa, você sabe o impacto que dá. É enorme, não é um impacto pequeno, é um impacto muito. Então, a rotatividade de pessoas, o aprendizado daquela pessoa, a capacidade de ela gerar coisa para você é muito grande. Para o futuro, o que tem de acontecer? É o foco no bem-estar da pessoa. Por que se fala em bem-estar? Não é só saúde, não. Por que se fala em bem-estar? Porque essa pessoa está com câncer, ela pode ter um câncer. Mas ela pode estar se sentindo bem, trabalhando bem, feliz, tendo um bom relacionamento, bem conectado com a empresa, gerando coisas boas. É isso que se precisa numa organização, pessoas que tenham bem-estar. E as pessoas, se elas estão se sentindo bem, elas geram. Eu acabei de fazer um workshop essa semana numa empresa de saúde, então eu estava lidando com gente que sabia muito mais do que eu, e a conversa era excelente, porque eu falava, pegava um exemplo de uma pessoa, todo mundo, vocês acham se ele trabalha numa função muito difícil de atendimento de pais de crianças com problemas, ok? Os pais chegam querendo matar qualquer um que estiver na frente, qualquer coisa que passar na frente leva, tá certo? Então a função dele é atender os pais para conversar. E aí a gente conversou do que precisa ser conversado, né? Insistir em conversar sobre o futuro, reconhecer o passado. Agora, se ele não estiver bem, ele devolve a porrada no ato. Ele tem que parar. Então, a pergunta da pessoa que está gerenciando essa pessoa, que é o que eu fiz na hora, você tem que prestar atenção não na atividade que ele faz, porque ele sabe muito bem fazer a atividade. Ele é bom para fazer aquilo lá. Você tem que ver se ele está bem. E se ele não estiver bem, tem que tirar ele para dar espaço para ele se sentir melhor. A gente vai passar a gerenciar os recursos humanos se sentirem bem, porque a maioria das atividades operacionais vão ser absorvidas por processos mais automatizados. Então, nesse sentido, hoje nós trabalhamos 8 horas, dormimos no máximo 8 horas também, mas o dia tem 24 horas. Então nós temos aí um lapso de mais 8 horas. Como é que você vê essa questão do lazer? Quer dizer, eu diria que se a gente fosse ver uma média do que as pessoas fazem nessas 8 horas que estão sobrando, fora o trabalho e o sono, é ver televisão. O que não é uma atividade muito legal, porque realmente televisão é válido e tal, mas não para você ver tanto tempo como as pessoas vão. Você acha que não deveria na sociedade haver um incremento maior de atividades fora do trabalho? Por exemplo, eu me dedico muito ao esporte, mas realmente quando eu converso com amigos assim, eu vejo que eu sou exceção. Não digo que eu sou o único, mas de 10 amigos, só 2 ou 3 realmente praticam diariamente atividades físicas. Que outro tipo, mas poucas pessoas exercem uma atividade cultural, fora aquela do trabalho, a não ser quando a pessoa está na época de estudante. Como é que você vê que futuramente as famílias vão se organizar? Agora você usou família, que era uma das coisas. Bom, vamos primeiro olhar para o trabalho. É excelente essa sua pergunta, porque tem que ter equilíbrio de vida profissional e pessoal. É absolutamente. E você equilibrou num terço, que as coisas, teoricamente, é assim que deveriam funcionar. Mas não funciona assim, infelizmente. Mas, de qualquer forma, as 8 horas de trabalho deveriam ser as 8 horas de trabalho. Esse 1/3 deveria estar dedicado ao trabalho. Mas talvez um dia vai diminuir, né? Ok, pode até diminuir. Com toda essa modernização, com toda essa tecnologia. Pode acontecer, pode ter um rebalanço, mas veja bem que eu vou colocar. Então, primeiro, eu tenho essa minha hora
E essa hora ela me exige, ela usa a minha energia. Muitas das atividades que eu faço não são atividades que eu faço naturalmente. Vamos supor que eu seja uma pessoa mais tímida e eu tenha que conversar mais. Eu converso, todo mundo conversa, todo mundo sabe conversar, mas é um esforço maior para essa pessoa, isso consome a energia dessa pessoa. Essa pessoa pode estar com algum problema emocional e ela tem que lidar com a emoção, consome energia. Então a gente tem um consumo de energia que é inerente, por exemplo, ao trabalho daquela pessoa. Ela tem que fazer alguma atividade que complemente aquela atividade. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar e estou fazendo um trabalho sozinho, eu tenho que fazer uma atividade de relacionamento. Certo. Se eu faço uma atividade de relacionamento e eu quero ter uma oportunidade de refletir, eu posso tocar um instrumento musical, porque eu tenho um momento, eu sinto, eu posso refletir, curto a música, assim por diante. Mas se eu gosto de pessoas tanto, eu toco um instrumento musical com outras pessoas. É legal fazer esse complemento de atividade, e aí o exemplo que eu estou dando é sempre com relacionamento, porque o ser humano, a conexão, ela é extremamente importante. Nós precisamos de conexão, nós somos seres sociais. Por mais que eu seja menos, não interessa, nós sempre somos seres sociais. Então, essa oportunidade de fazer, você está assistindo televisão, que é o exemplo que você deu, assiste a televisão com a sua família. Eu assisto com a minha mulher, e eu assisto com ela. E é o nosso momento. E a gente escolhe o que vai fazer, discute. Às vezes a gente desliga, fica conversando sobre alguma outra coisa, mas esse é o nosso trabalho. Perdão, não é o trabalho, né? Esse é um dos nossos lazeres. A gente viaja junto e assiste televisão junto também, né? E faz outras diversões. Mas tem um ponto que eu acho que é importante para o trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Uma das coisas que a gente destaca no Healthy Place, que é muito importante para as pessoas, para mim, para você, para todos nós, é fazer alguma coisa maior do que você, maior do que o trabalho. Então, uma das perguntas que a gente faz é se você tem oportunidade de fazer trabalhos voluntários em outros lugares. Isso. Eu faço trabalhos voluntários. Isso me dá um extremo prazer. Qual trabalho você faz? Eu trabalho no Instituto João Clemente. Não trabalho, né? Um trabalho voluntário, já estou 12 anos lá. E antiga APAE de São Paulo, para quem não conhece, mas é voltado à deficiência intelectual, TEA e doenças raras, e a quantidade de conhecimento que eu absorvi desde que eu entrei lá dentro é enorme, enorme. Então, você faz uma atividade trazendo a sua competência para fazer aquilo lá e você ajuda muito a sociedade. Então, eu acho que esse é um ponto que vai acontecer muito mais dentro da nossa sociedade como um todo. E coisas que você não tem uma remuneração. Não. Não, é pelo prazer mesmo de fazer aquela atividade. Você tem uma remuneração, é o prazer de fazer aquela atividade. Não é financeira. É a gratidão daquela pessoa que fica extremamente grata por aquilo que você fez. Você fala, uau, isso dá um enorme prazer, a sua autoestima vai lá para a casa do chapéu, isso é ótimo. Você quer pensar em sua saúde? Esse é um dos pontos chaves. E nós somos seres espirituais. Espirituais não estou falando de Deus necessariamente. Pode incluir Deus nessa conversa, e eu sou católico, né, respeito a Deus e tudo isso, mas o espiritual é além de você, é além das minhas necessidades, além do meu eu. Né? E eu faço a minha atividade com os meus interesses, é eu fazer alguma coisa para outras pessoas em colaboração. A sociedade como um todo evolui muito rapidamente quando existe colaboração. E essa colaboração é um ganha-ganha, é uma soma muito grande que está acontecendo. Agora, tem empresas, eu estou trazendo ainda a sua resposta, tem empresas que estão, por seu projeto de vida, pela sua estratégia, elas querem ter impactos positivos. Então, tem várias coisas que todas as empresas fazem, mas, por exemplo, tem empresas que procuram ajudar as cidades serem mais saudáveis para as pessoas. Então é um projeto, então pergunta projeto, traz projeto para trazer mais saudabilidade. Provavelmente envolve lugar para fazer exercícios, ou lugar para passear, um lugar que esteja muito mais agradável, mais arborizado, etc. Lugares para cultura. Lugares para cultura, para desenvolvimento, para ter teatro, para assistir alguma coisa, ou mesmo para você fazer um teatro, ou mesmo para tocar aquele instrumento que você tocou. Esse nível de sociabilização é uma evolução que seria bastante interessante para toda a humanidade, porque isso aí faz toda a diferença para o nosso bem-estar. Exatamente. Quer dizer, eu acho que cada vez mais, principalmente nas sociedades mais ricas, vai ter que se procurar ocupações, simplesmente isso. Quer dizer, tem uma frase que diz assim, né?
o que fazer quando você não tem nada para fazer. Né? Você chega, principalmente no fim de semana, às vezes. Você chega domingo de manhã, você não tem nada para fazer. Então, você não pode cair num momento de depressão. Não. Porque se você também não conseguir descobrir uma coisa, pelo menos que você gosta, que pode ser desde tomar sol, ou ir numa piscina nadar, ou passear num parque. Hoje você vê nas praças, assim, nos domingos principalmente, eu moro lá no Jardim das Perdizes, eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que estão lá simplesmente andando, brincando com os filhos, quer dizer, tendo uma atividade que passa o tempo. Estão passando o tempo com felicidade. Mas, mais especificamente, sobre o futuro no trabalho, você vê assim uma grande mudança que nós vamos ter? Tem muita evolução para acontecer, sim. Né? Por exemplo, a delegação. Né? Nós vivemos um momento, se olhar lá para trás, de estruturas organizacionais estruturadas que dão muito valor a gestores, aos grandes comandantes. Né? A base da organização, nós estamos conversando bastante sobre isso. Né? Mesmo as ferramentas, elas vão... Quem melhor sabe do trabalho que está fazendo todos os dias do que a própria pessoa que está fazendo aquele trabalho? E aquele trabalho que ela está fazendo, se ela entende bem o que precisa fazer, vamos supor que eu preciso colocar esse copo daqui para cá. Então ela entende que tem que fazer esse copo daqui para cá. Ela tem todos os recursos que ela precisa para fazer isso, no prazo, naquilo que é exigido dela. E se não estiver acontecendo, essa pessoa pode colaborar demais. Então, os sistemas têm que consultar mais as bases e permitir com que as pessoas aprendam. Né? Uma tendência de gestão é eu delegar não delegando. Né? Eu delego, mas fico monitorando e controlando. Né? Eu preciso trazer o resultado. Deixa a pessoa aprender. Errar faz parte do processo de aprendizado. Isso é uma evolução que vai acontecer com as organizações. O que está acontecendo... Nós conversamos um pouco da complexidade do mundo e eu entendo que a complexidade não vai reduzir. Eu acho que ela fica aqui ou vai aumentar. Então, as organizações elas vão precisar estar mais fortes, mais preparadas. E como é que as organizações ficam mais fortes, mais preparadas? Para que cada elemento que esteja lá dentro esteja forte e preparado para fazer as atividades e para desenvolver e criar soluções rapidamente. Se você depender de uma pessoa única, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas para tomar as decisões sobre tudo, a organização é lenta. A agilidade organizacional dá na coletividade. A coletividade é que vai trazer a agilidade e a força organizacional. E aí também acho que vai focar muito na especialização. Quer dizer, eu acho que as pessoas devem cada vez mais entender que... não digo que você não deve ser genérico, mas que você deve ter pelo menos uma especialidade. Quer dizer, você tem que ser bom no negócio. Porque se você for um generalista somente... Quer dizer, é importante você ser generalista, saber um pouco de tudo. Mas em alguma coisa você tem que se especializar. Eu entendo o que você está falando, porque eu preciso trazer uma diferença para fazer alguma coisa. Exatamente, essa acho que você está chamando de especialização. Mas eu, como pessoa, eu sempre tenho que entender onde é que eu estou e para onde que eu estou indo. E para isso, às vezes, eu preciso levantar a cabeça para entender, ou alguém me ajudar a entender onde é que eu estou. Então, acho que tem os dois lados, entre eu fazer a minha atividade, o meu conhecimento, a minha diferenciação e o todo. O ponto-chave é, o que eu gosto de fazer? Aí é uma pergunta difícil, né? Você pega uma pessoa que está entrando numa universidade, tomando uma decisão profissional, qual o caminho profissional a fazer, e as universidades estão mudando o modelo em cima disso, eles estão tomando, em vez de tomar decisão com 17 anos de idade, eu não sei você, mas com 17 anos de idade eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Aliás, eu faço nada do que eu planejei na minha vida. Nada, né? Zero. Exatamente zero. Eu até, de vez em quando, me esforço para fazer aquilo só por prazer, porque eu tenho aquele conhecimento que está lá dentro. O que faz com isso? Puxa vida, que desperdício, né? Mas o fato é esse, a gente muitas vezes toma decisões profissionais muito cedo na nossa vida, e a gente estuda, né, um período de 3, 4, 5 anos profundamente para fazer, não, outra coisa, porque você vai entrar numa empresa, vai ser puxado, vai ter oportunidade, assim por diante. Então, eu acredito que o processo de aprender
é uma das nossas maiores especialidades. Quando saiu o ChatGPT lá atrás, né, saiu aquele boom, saiu um monte de matérias, eu comecei a ler, aí eu escrevi o meu artiguinho sobre inteligência artificial. E falei, aquilo que eu falei o ser humano vai ter que aprender mais rapidamente do que aprendeu até agora. O nosso processo de aprendizado deverá ser mais acelerado. A gente tem que ler. As pessoas não leem. Todo mundo quer velocidade rápida na tomada de decisões. É tudo superficial. Você tem que dar umas mergulhadas nas coisas. Você precisa compreender. E a parte linda é que o conhecimento nunca esteve tão disponível. É absolutamente... O próprio YouTube aqui que nós estamos participando exatamente. É uma fonte de conhecimento incrível. Os podcasts, usando isso, os podcasts que estão aparecendo, eu nos últimos... Minha filha fala, pai, você não está ouvindo o podcast? Eu falei, não. E aí apanha, né? Os filhos batem na gente e corretamente eu comecei a ouvir os podcasts. Eu escuto podcast o tempo todo. E é um volume de conhecimento, é quase que infinito. E você seleciona o tempo, gostei desses, não vai para outro assunto. A quantidade, aí você fala, eu não tenho tempo. Tem sim, você anda no trânsito, esse bandido, né? 1 hora daqui para lá, de lá para cá, tá certo? E você tem a chance de ouvir e conhecer coisas novas. E o mais difícil hoje é exatamente você saber escolher. Saber qual que é o mais, principalmente no caso, por exemplo, no YouTube, né? Nós temos várias pessoas falando, né? Sim. Então a gente precisa saber selecionar quais são os melhores. Selecionar um podcast que sempre vai trazendo conhecimento, então aquilo é interessante. Então eu sigo há muito tempo né, de economia que me interessou, continua interessante, eu escuto e de vez em quando eu escuto 3 ou 4 porque justamente me interessa. Exato. Ou pode ser por causa de um tema específico, né? Você procura e tem. Mas se procurar, você acha. Esse é o ponto-chave. Antigamente, sei lá, 20 anos, 30 anos, você não achava, não tinha. Eu, há 30 anos atrás, eu tinha a chance e a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria internacional, então vira e mexe eu tinha treinamentos, eu ia muito para Boston. Um dos meus prazeres era ir para as lojas de livros e ficar horas olhando, fazendo pilhas de livros para comprar e carregar aquela maçaroca de livro no avião, com todo mundo reclamando e pagando as contas. Mas é o que se fazia. Pesado, né? Mas é o que fazia. O conhecimento era lá na casa do... Naquela livraria. E se você não fosse numa livraria em Cambridge, você não tinha mais aquele conhecimento na tua mão. Olha só, hoje, se você me fala o nome do livro, eu entro na Amazon, estou no Kindle, já começo a ler aqui agora. Que é o que acontece no nosso mundo. A gente tem a oportunidade de conhecer, de se desenvolver. Então, o ser humano vai acelerar o seu processo de aprendizado. Isso vai chupar mais a nossa mente, ponto. Vai chupar menos o físico, mais a mente. E você citou a atividade física, né? Naquele evento que a gente teve, que eu participei agora essa semana com uma empresa na área de saúde, uma das coisas que a gente falou muito é a atividade física. Exato. Mas todo mundo queria falar das doenças mentais, certo? E eu falando de atividade física. Eu falando, você fica sentado o dia inteiro. Você está percebendo como você está fazendo alguma coisa? E aí eu para o médico, fico explicando o número de ossos, o número de junções, o número de músculo que nós temos. Isso aqui não foi construído para ficar sentado. E a gente fica sentado o dia inteiro. A gente fica sentado o dia inteiro e não dorme. Olha que bacana isso. Aí depois reclama que não está se sentindo bem. O princípio número 1 do NEPAS é exatamente atividade física todos os dias. Tem que ter. Isso aqui foi criado... Não importa se é natação, futebol, vôlei, basquete. Anda. É muito interessante. Corre, anda. O nosso corpo tem uma capacidade de recuperação muito grande. Então, se você fizer aquelas benditas 3 caminhadas por semana, meia hora, você já está fazendo muito por você. Você não faz ideia o quanto você faz. No ambiente de trabalho, você pode ter sprints de dedicação para uma hora e meia depois, vai andar, vai conversar com 2 pessoas e volta. Hoje tem as academias, que é um lugar super gostoso de você ir, você conhece novas pessoas, faz amizade, faz relacionamento, conversa tudo, etc.
Tudo. Ou mesmo anda nos parques, não precisa ter um lugar. Olha, o ser humano é meio doido, né? Por que você tem que ter um lugar para andar, né? E andar parado, né? Essa é uma boa pergunta. Anda lá no parque, tem oportunidade. Um tempo atrás, liguei para um amigo meu, vamos caminhar. E a gente combinou, toda hora a gente bem cedo, né, maldito? Mas de qualquer forma, eu acordava cedo, passava na casa dele e caminhávamos 2 horas. 2 horas caminhando. Falando nisso, o que é esse negócio chamado Healthy Place? Healthy Place to Work é uma empresa que foi criada, ela é recente no mundo, né? Ela foi fundada na Irlanda. O John Ryan, que é o seu CEO, ele em 2014 ele assistiu uma palestra de um professor de Stanford, e onde ele fez, numa conferência, ele fez uma avaliação do sistema de saúde americano. E ele falou a seguinte frase, que as pessoas estavam ficando doentes e ninguém estava se preocupando com isso. O que ele estava analisando é a quantidade de doenças crônicas que a sociedade americana tem. E a sociedade americana tem informação. Então não é o problema da sociedade americana, é o problema da sociedade. A quantidade de doenças crônicas que nós temos no mundo é muito grande, né? Diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Nós temos problemas crônicos. O problema é a diferença crônico-crítico. O crítico é aquele que você tem que atuar imediatamente. O crônico é aquele que a gente vai convivendo, feliz da vida, até que ele acabe com a gente, né? Então esse é o que está lá todos os dias. E essa quantidade de doenças crônicas, ele calculou que estava consumindo do orçamento americano na área de saúde, que não é um exemplo de suporte à saúde à população, 90% do orçamento. Então você pega os Estados Unidos numa situação dessa, pega uma Índia numa situação dessa, uma China numa situação dessa. Eu nem preciso falar do Brasil, nosso sistema no Brasil, que tem um monte de problemas, ele até é melhor, mas é um problema muito sério. Então ele chamou a atenção, John falou assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Porque o ambiente de trabalho, essas 8 horas, são 8 horas que geram um monte de estressores para as pessoas, e esses estressores vão gerando essas doenças crônicas. A partir desse ponto, ele procurou uma referência e encontrou uma referência no estudo de um sociólogo chamado Aaron Antonovsky, que estudou, já falecido, que estudou mulheres em campo de concentração após a vida, o que elas fizeram nas suas vidas. E identificou que 28% daquele grupo de mulheres que ele estava analisando passaram a ter uma vida normal. E aí começou a identificar quais eram os pontos chaves dessa vida normal após ter passado por uma situação tão grave como passou, tão horrorosa. E aí ele foi criando um conceito de salutogênese. Se você parar para pensar, a sociedade toda está estruturada em cima da doença, não da saúde. Se você parar, nos últimos anos, os médicos são especialistas em o quê? Em doenças, não na saúde. Os hospitais, em doenças, não na saúde. O plano de saúde previne doença, não saúde. Então, qual é o conceito de saúde? O que quer dizer saúde? E a partir desse ponto, e com essas referências, né, que tem material a respeito, ele começou a criar, junto com o Trinity College, uma maneira de fazer perguntas para a organização, uma pesquisa para os funcionários da organização, quais eram os pontos críticos. E aí montou-se a ciência do bem-estar. A ciência do bem-estar está baseada em 4 pilares. Quais são? Saúde física, muito bem, parabéns, né? Você já falou bastante sobre isso. Resiliência mental não é saúde mental, porque se fala saúde mental, você pensa em depressão, você pensa em burnout, você pensa em... É resiliência mental, é a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de descansar, a capacidade de ter energia no cérebro, a capacidade do seu cérebro estar pronto para poder atuar. Então, essa é a resiliência mental. A outra é conexão, a gente falou muito sobre conexão aqui dentro. E a última deu uma falha agora. Estou falando tanta coisa. Então vamos lá. Propósito, óbvio, né? Propósito. O ser humano. Propósito. É propósito. O ser humano, uma das descobertas de Antonovsky, ele precisa de uma coisa chamada congruência. E para ter congruência precisa ter 3 coisas. Todos nós precisamos disso. A primeira coisa, ele tem que ter uma coisa situacional. Eu preciso entender onde é que eu estou e para onde eu estou indo. Você quer deixar a pessoa, o ser humano, tonto, não dê informação para ele onde ele está e para onde ele vai.
Tanto que você põe uma pessoa presa justamente para fazer isso daqui, tá certo? Exatamente isso. Então, o ser humano tem essa necessidade, e essa é uma necessidade básica. A segunda necessidade envolve gerenciamento. Qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu tenho que me sentir que eu tenho os recursos para fazer aquilo. Seja qualquer, eu quero andar, eu tenho que ter os recursos físicos para andar, né? Qualquer atividade que eu vou fazer, qualquer trabalho que eu vou fazer. Por isso, no ambiente de trabalho, uma das principais preocupações dos trabalhadores, e que eles não se sentem bem, é que se eles têm que fazer uma atividade, ele não tem os recursos para fazer aquela atividade. Isso atrapalha o bem-estar do trabalhador. Então, essa é a segunda congruência. E a terceira congruência, ela tem que ter um propósito. As pessoas não gostam de fazer as coisas por fazer, bater um carimbo. Eu bato um carimbo porque esse carimbo vai salvar a vida de alguém. Isso, aí eu bato o carimbo. Qualquer carimbo que vier na minha frente eu bato. Então, porque tem um propósito maior. Então, esses princípios de congruência envolvem propósito, que é o quarto pilar que a gente precisa para ter saúde. Você recomenda alguma leitura? Além do livro? Além desse livro? Eu recomendo várias leituras, né? Fala um pouco sobre esse livro aqui. Esse livro... Organizações Saudáveis. Organizações Saudáveis. Não é de sua autoria, né? Você apenas colaborou. Não, John e o Michael Bushell escreveram esse livro. Esse livro foi lançado ano passado nos Estados Unidos, na Irlanda, na Europa, e aqui a gente trouxe há um mês para o Brasil, traduziu e lançou ele no Brasil. Esse livro, ele resume várias experiências. Esse é um assunto novo, por incrível que possa parecer, esse é um assunto novo para muitas organizações. Então, o que o John fez foi estruturar toda essa informação com a definição de muita coisa que eu falei aqui, está escrito aqui dentro, tá? Então, e dá as orientações para organizações e mais, traz muito exemplos de organizações saudáveis. Não segue uma metodologia, mas é muito claramente saudável. E grandes pensadores, grandes cientistas, grandes professores que fazem isso. Isso é tão poderoso e a consciência que esse é um assunto tão novo, que o John continua fazendo podcasts com pessoas top do mundo. E eu escrevi a semana passada que ele é um identificador de diamantes de conhecimento, porque ele acha cada pessoa maravilhosa para fazer, pessoas antigas, famosas, que conhecem muita coisa, legal, mas ele tem achado alguns outros. Então, esses podcasts, nós estamos traduzindo esse podcast, colocando no LinkedIn em português para as pessoas também verem. Então, tem o livro, tem os podcasts e tem o material traduzido também. Eu vou ler. Por favor. E vamos conversar, por favor, eu preciso do seu feedback em cima dele. Muito bom. Agradeço e vou te presentear, já que estamos falando de livros, com 2 livros. Ueba, já que você melhor que eu. Um é o Dicas de Como Chegar Lá. É um livrinho que eu conto a minha trajetória, mas procurando também mostrar com exemplos, ensinar alguma coisa para as pessoas. É curtinho, tem muitas imagens, então ele pode ser lido aí em algumas horas. Muito obrigado. E um outro livro é um que... Eu não vou perguntar onde é lá. Hã? Eu não vou perguntar onde é lá, porque provavelmente eu vou ter que descobrir Vai isso. ter que descobrir onde é o lá. Fotolabor é um livro que tem fotos de São Paulo, do Rio, de Santos, e também fotos industriais, mas é interessante porque tem fotos de São Paulo da década de 50 e 60. Tá? Que bacana. Então é mais um... E esse nome eu acho que é da sua família, não é? É o meu pai. Olha só, que meu coisa pai, que era interessante. fotógrafo, ele tinha uma empresa chamada Fotolabor, que fazia fotos industriais, né, de máquinas, equipamentos, produtos, principalmente para os vendedores, e fotos também de São Paulo, cartões postais. Uma coisa maravilhosa, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Eu adoro fotografia. Adoro fotografia. Então, eu agradeço demais. Agradeço e mais um Ernesto Responde. Ok, muito obrigado.